No vasto horizonte da história cristã, onde as ondas do tempo costumam apagar os nomes dos homens, surge uma figura cuja estatura espiritual desafia os séculos. Não falamos de um guerreiro que empunhou espadas de metal, mas de um gigante cuja armadura era a verdade e cujo escudo era a eternidade. No dia 2 de maio, a Igreja se ajoelha para honrar Santo Atanásio, o bispo de Alexandria, o pilar da Igreja, o homem que se levantou quando o mundo inteiro parecia ter caído em um sono profundo de heresia. Imagine, querido peregrino desta jornada digital de 2026, a cidade de Alexandria no século IV. Era o farol do conhecimento, o encontro de todas as rotas comerciais e intelectuais. Mas entre o brilho do mármore e a sabedoria das bibliotecas, uma sombra gélida começou a rastejar. Um sussurro perigoso que não atacava o corpo, mas a própria alma do cristianismo. Ário, um presbítero de fala mansa e lógica afiada, começou a pregar que Jesus Cristo não era Deus da mesma substância que o Pai. Ele dizia que o Filho era apenas a criatura mais excelente, um degrau entre o divino e o humano, mas não o próprio Deus. Se essa mentira vencesse, o cristianismo seria apenas mais uma filosofia, uma ponte quebrada que nunca alcançaria o céu. Neste cenário de tempestade iminente, Deus preparou o seu campeão. Atanásio, ainda jovem e pequeno de estatura, mas com um coração que pulsava no ritmo das Escrituras, compreendeu que o que estava em jogo não era uma disputa semântica, mas a nossa própria salvação. Se Cristo não é Deus, Ele não pode nos salvar. Se Ele é apenas uma criatura, a cruz é apenas o sacrifício de um homem, e não o abraço redentor do Criador. Como nos ensina o Evangelho de João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esta verdade absoluta era o alicerce sobre o qual Atanásio construiu sua vida. Ele via a divindade de Cristo como o sol central. Sem ela, o universo da fé mergulharia em trevas absolutas. No contexto de hoje, onde tantas vozes tentam reduzir a fé a um simples bem-estar emocional ou a um código de ética social, o grito de Atanásio ressoa com uma urgência profética. Cristo é o Senhor, a luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Atanásio era como o farol de Alexandria, permanecendo firme enquanto as ondas do arianismo batiam com fúria contra as rochas da ortodoxia. Ele não buscava aplausos, não buscava o conforto dos palácios imperiais. Ele buscava a glória do altar. Para ele, cada palavra da Escritura era um raio de luz que apontava para a majestade do Verbo encarnado. Ele sabia que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1,14, e que essa habitação não era uma metáfora, mas a realidade mais profunda da existência. Em um mundo que, em 2026, frequentemente se sente órfão de sentido, a insistência de Atanásio na divindade de Cristo nos lembra que não estamos sozinhos. O Criador não olhou para a nossa miséria à distância. Ele desceu. Ele se tornou um de nós para que nós pudéssemos nos tornar como Ele. Esta introdução à vida deste gigante nos convida a olhar para as nossas próprias tempestades. Quantas vezes permitimos que arianismos modernos entrem em nossas casas e famílias? Ideologias que dizem que a fé é relativa, que Jesus é apenas um bom mestre, que não há verdade absoluta. Atanásio nos ensina que a verdade não é uma opinião, é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele enfrentou o exílio, a perseguição e a solidão para proteger essa pérola de grande valor. Enquanto caminhamos por este relato, sinta o peso da responsabilidade que repousava sobre os ombros deste homem. Ele não estava lutando por si mesmo. Ele estava lutando por você,
por sua família, pelas gerações que ainda não haviam nascido, para que o nome de Jesus nunca fosse diminuído. A jornada de Santo Atanásio é uma lição de coragem inabalável. Ele nos mostra que ser cristão não é navegar em águas calmas, mas ter a bússola ajustada para a eternidade, mesmo quando o mapa parece perdido. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27, 1. Este salmo não era apenas uma oração para Atanásio. Era o seu oxigênio. Prepare o seu coração, pois a história que se desenrola é o testemunho de como um único homem, cheio do Espírito Santo, pode segurar o mundo inteiro em suas mãos e apontar o caminho para o trono da graça. Estamos apenas começando a escalar esta montanha espiritual, onde Atanásio brilha como uma tocha inextinguível. O ano era 325 d.C. O sol de Niceia brilhava sobre os mármores do Palácio Imperial, mas dentro das salas de conferência, uma batalha de proporções cósmicas estava prestes a ser travada. Imagine, querido irmão, o cenário. 318 bispos reunidos, muitos deles carregando no próprio corpo as marcas gloriosas da perseguição, olhos vazios, membros atrofiados, cicatrizes que contavam a história de quem não negou a Cristo diante das feras de Roma. Eles eram os pilares vivos de uma igreja que acabara de sair das catacumbas para a luz da liberdade de Constantino. No entanto, uma ameaça mais perigosa que os leões do Coliseu rugia agora dentro da própria casa de Deus. Ário, com sua retórica elegante e suas canções populares, espalhava o veneno da dúvida. Ele afirmava: houve um tempo em que o Filho não existia. Ele tentava reduzir o Verbo eterno a uma criatura, privando a humanidade da certeza de que foi o próprio Criador quem desceu para nos resgatar. No meio desses gigantes da fé, um jovem diácono, pequeno em estatura, mas inflamado por um fogo que não se apaga, permanecia ao lado do seu bispo, Alexandre. Seu nome era Atanásio. Enquanto os intelectuais da época se perdiam em labirintos de lógica humana, Atanásio fixava seu olhar no mistério do altar. Ele sabia que, se Jesus não fosse Deus de Deus, luz da luz, a nossa adoração seria idolatria e a nossa esperança seria um túmulo vazio. Atanásio não falava apenas para os doutores, ele falava para o coração do povo simples, que, em 2026, ainda busca uma verdade que não mude com as estações. Ele compreendia que a divindade de Cristo é o ponto ômega de toda a criação. Como está escrito na Epístola aos Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustendo todas as coisas por sua palavra poderosa. Se ele sustenta todas as coisas, ele não pode ser uma coisa sustentada. Ele é o sustentador, o princípio e o fim. A tensão em Niceia era palpável. Cada sílaba era pesada na balança da eternidade. Ário utilizava passagens bíblicas fora de contexto para sustentar sua tese, mas Atanásio, como um mestre tecelão, unia os fios de toda a revelação para mostrar a harmonia perfeita da verdade. Ele lembrava aos bispos as palavras do próprio Senhor no Evangelho de João 10:30. Eu e o Pai somos um. Não um em propósito apenas, mas um em substância, um em divindade, um em majestade. Foi aqui que surgiu a palavra que se tornaria o baluarte da ortodoxia: homousios, consubstancial. Uma palavra que era como uma espada de dois gumes, cortando as mentiras de Ário e selando para sempre a fé cristã. Atanásio entendia que a salvação é uma obra divina.
Se o braço que nos puxa do abismo não for o braço de Deus, ainda estamos perdidos. Para as nossas famílias de hoje, que enfrentam o relativismo que tenta transformar Jesus em apenas mais um influenciador ético ou um mestre de meditação, a voz de Atanásio grita através dos séculos. Ele é o Senhor do universo, aquele diante de quem todo joelho se dobrará. Visualize o momento em que o Credo de Nicéia foi redigido. Atanásio não era o autor oficial, mas sua alma estava impregnada em cada letra. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Estas palavras são o nosso mapa para o céu. Elas são a ponte que Atanásio defendeu com a própria vida. Ele via a Igreja como um val seguro em meio ao mar revolto do mundo. Em 2026, quando somos bombardeados por uma cultura que exalta o eu e diminui o sagrado, Nicéia nos convida a retornar à adoração autêntica. O sacrifício de Atanásio nos ensina que a verdade não é um fardo, mas uma libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não lutava por uma abstração filosófica, mas pela possibilidade real de união com Deus. Se Cristo é Deus, quando Ele nos toca na Eucaristia, é o Eterno que entra no tempo para nos divinizar pela graça. A vitória em Nicéia foi retumbante, mas o custo para Atanásio estava apenas começando. Ele foi o campeão daquele concílio, mas o mundo logo se voltaria contra ele. O imperador Constantino, buscando uma paz política superficial, começou a ceder às pressões dos amigos de Ário. A heresia, como uma névoa persistente, não se dissipou facilmente. Ela se infiltrou nos corredores do poder, nas academias e até em outras sedes episcopais. Atanásio, que logo seria levado à sede patriarcal de Alexandria, percebeu que a assinatura de um documento não era o fim da guerra, mas o início de uma resistência heróica. Ele estava pronto para ser Atanásio contra o mundo, Atanásios contra mundum. O seu coração estava ancorado no Salmo 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Nesta parte da nossa jornada, contemplamos o Atanásio que não se curva. Ele nos ensina que o cristão não vive para o aplauso da cultura vigente, mas para a aprovação do Rei dos Reis. Em nossa era moderna, onde o medo de ser cancelado ou perseguido por nossas convicções muitas vezes nos silencia, a imagem de Atanásio em Nicéia brilha como um farol de integridade. Ele nos convida a sermos gigantes da fé em nossos próprios lares, defendendo a divindade de Cristo para nossos filhos e netos, garantindo que a chama do Evangelho puro continue a arder. A divindade de Cristo é o sol que ilumina a nossa existência. Se permitirmos que as nuvens da dúvida a escondam, viveremos em um eterno inverno espiritual. Atanásio escolheu o fogo, escolheu o embate, porque sabia que sem o Cristo Deus, a humanidade estaria irremediavelmente órfã. E assim, o jovem diácono de Alexandria tornou-se o guardião da luz, o sentinela que nunca dorme na muralha da verdade. A consagração de Atanásio como bispo de Alexandria não foi o início de um reinado de pompa, mas o começo de uma via sacra que duraria quase meio século. A tiara episcopal não era feita de ouro reluzente, mas de espinhos invisíveis, que ele carregava com a dignidade de quem sabe que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Logo após a morte de Alexandre, o peso da Igreja do Egito repousou sobre os ombros deste homem, que em 2026 chamaríamos de resiliente, mas que a tradição prefere chamar de santo. As sombras de Ário, que pareciam dissipadas no concílio de Nicéia,
reagruparam-se com uma astúcia diabólica. Elas não atacavam mais apenas com argumentos teológicos, mas com a arma da política e da calúnia. Atanásio foi acusado de tudo o que se pode imaginar: de interromper o fornecimento de trigo para Roma, de praticar feitiçaria e até de ter assassinado um bispo chamado Arsênio, cujo braço cortado ele supostamente usava em rituais macabros. Mas a verdade, como um rio que sempre encontra o mar, não pode ser contida por mentiras humanas. Em um julgamento dramático, Atanásio produziu o próprio Arsênio vivo perante seus acusadores, revelando que a malícia do mundo é impotente contra a transparência de uma alma em estado de graça. Contudo, o mundo não descansa quando a luz o incomoda. Começou então o épico dos 5 exílios de Atanásio. Ele passou 17 anos de sua vida fugindo, escondendo-se, atravessando mares e desertos, porque se recusava a dar a comunhão aos heréticos e a dobrar o joelho diante da vontade imperial que exigia um evangelho diluído. Imagine o primeiro exílio em Tréveris, no extremo norte do império, longe do sol do Egito, sob o frio das florestas germânicas. Atanásio estava fisicamente isolado, mas espiritualmente unido ao altar de Alexandria. Ele nos ensina que o exílio não é um lugar geográfico, mas uma condição da alma que escolhe a Deus em vez do sistema. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e conduz-me a águas tranquilas. Salmo 23, 1-2. Este salmo não era um consolo passivo, era sua declaração de independência. Ele não precisava da aprovação de Constantino ou de Constâncio para ser quem era em Cristo. No calor escaldante do deserto egípcio, durante seus períodos de clandestinidade, Atanásio encontrou refúgio entre os monges, os padres do deserto. Lá, ele conviveu com o grande santo Antão, o pai dos monges. Essa amizade é um ícone para nós hoje. Em um 2026 marcado pela hiperconexão digital e pela solidão profunda, Atanásio nos mostra que a verdadeira força vem do silêncio e da comunhão com os santos. Nas cavernas de Nítria e Esquetes, enquanto os soldados imperiais vasculhavam as cidades à sua procura, Atanásio escrevia as obras que salvariam a fé cristã. Ele escreveu sobre a encarnação do Verbo, explicando que Deus se tornou homem para que o homem pudesse ser divinizado. Ele via a humanidade como um palácio em ruínas que o rei decidiu habitar novamente para restaurar sua glória original. Como ele mesmo dizia, ele se fez homem para que nós fôssemos feitos deuses. Esta não é uma afirmação de orgulho, mas o reconhecimento do amor extravagante de Deus que não aceita a nossa decadência. A cada retorno do exílio, o povo de Alexandria o recebia como um rei conquistador, não por seu poder político, mas por sua integridade. As ruas se enchiam de ramos, as lâmpadas brilhavam e o incenso subia aos céus. O povo reconhecia no seu bispo o cheiro de Cristo, mas a paz era sempre breve. O termo Athanasius contra mundum, Atanásio contra o mundo, tornou-se o seu lema. Quando lhe diziam que o mundo inteiro estava contra ele, ele respondia com a serenidade dos mártires: então, Atanásio está contra o mundo. Esta coragem é o que falta em muitas de nossas casas hoje. Quantas vezes, por medo de desagradar a cultura, de perder seguidores ou de sermos vistos como antiquados, permitimos que a divindade de Cristo seja eclipsada em nossas vidas? Atanásio nos desafia a sermos minorias abraçadas pela verdade, em vez de maiorias perdidas na mentira. Ele sabia que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Mesmo nas noites mais escuras de seus exílios, Atanásio mantinha acesa a chama da esperança litúrgica. Suas cartas festivas,
enviadas às escondidas para as paróquias do Egito, anunciavam a Páscoa com uma alegria que as correntes não podiam prender. Ele transformava o deserto em uma catedral e o seu sofrimento em uma oblação. Ele nos ensina que o sofrimento por causa da justiça é um óleo que unge a alma para a eternidade. Para os pais e mães de família que hoje lutam para manter a fé de seus filhos em um mundo hostil, Atanásio é o padroeiro da perseverança. Ele não venceu porque era mais forte fisicamente ou mais rico, mas porque sua âncora estava lançada para além do véu, no santuário celestial. Nesta etapa de nossa reflexão, olhemos para as nossas próprias cicatrizes. Elas são marcas de derrota ou medalhas de fidelidade? Santo Atanásio nos convida a não temer o exílio social que a fidelidade a Cristo pode trazer. Ele nos lembra que o Verbo de Deus, que ele tanto defendeu, é o caminho, a verdade e a vida. Se estivermos com o Verbo, nunca estaremos perdidos, mesmo que estejamos sozinhos no deserto. Atanásio transformou cada perseguição em um degrau para o céu, mostrando que a Igreja não é uma instituição humana que sobrevive por diplomacia, mas um corpo místico que vive pela ressurreição de seu Senhor. Ele permaneceu firme, como uma coluna de fogo na noite, garantindo que a luz da divindade de Cristo chegasse até nós, pura e incontaminada, através dos séculos de tempestade. Imagine a precisão de um lapidador de diamantes ou a dedicação de um mestre que restaura uma obra de arte milenar. Assim era o trabalho intelectual e espiritual de Santo Atanásio. Ele compreendia que se a fundação de um edifício está torta, toda a estrutura, por mais bela que seja, acabará por ruir. No coração do século IV, ele não estava apenas escrevendo tratados teológicos para preencher prateleiras de bibliotecas. Ele estava cavando as trincheiras onde a alma humana encontraria seu refúgio. Em sua obra magistral sobre a encarnação do Verbo, Atanásio nos oferece uma das mais belas metáforas da história da fé. Ele nos pede para imaginar um grande rei que fundou uma cidade. Se essa cidade for atacada por rebeldes, ou se seus habitantes começarem a negligenciar as leis do soberano, o rei não a abandona à própria sorte. Pelo contrário, ele entra na cidade, habita entre os seus para restaurar a ordem e a dignidade. Assim fez o Verbo de Deus. Ele não enviou um embaixador, não enviou um anjo de segunda categoria. O próprio Rei se vestiu com a nossa carne, entrou em nossa cidade em ruínas, para que, pela sua presença, tudo fosse reconstruído. Esta visão de Atanásio é o antídoto para o vazio existencial que tantos sentem neste ano de 2026. Vivemos em uma era de restaurações superficiais, onde tentamos consertar a nossa dor com prazeres efêmeros ou soluções tecnológicas. Mas Atanásio nos aponta para o altar e diz: somente o Criador pode consertar a criatura. Como nos lembra o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Para Atanásio, Jesus Cristo não é apenas uma luz que ilumina o caminho. Ele é o próprio sol que permite que o caminho exista. Ele defendia que a divindade de Cristo era a garantia da nossa imortalidade. Se Cristo fosse apenas um homem exemplar, sua morte seria um exemplo de tragédia, mas não uma fonte de ressurreição. Mas porque ele é Deus, a sua morte foi o mergulho do infinito no abismo da morte para explodi-lo por dentro. Além de ser o guardião da doutrina da divindade, Atanásio foi o sentinela da palavra escrita. Foi ele quem, em sua famosa 39ª carta festiva, no ano de 367, listou pela primeira vez os 27 livros do Novo Testamento exatamente como os temos hoje. Imagine a responsabilidade.
Em um mundo inundado por textos falsos, evangelhos apócrifos e filosofias gnósticas que tentavam diluir a mensagem cristã, Atanásio agiu como um filtro celestial. Ele separou o trigo do joio, para que o banquete da palavra chegasse puro à mesa da sua família hoje. Ele sabia que sem um cânon sagrado, a fé se tornaria um oceano sem margens, onde cada um nadaria para o lado que sua própria vontade ditasse. Ele nos deu as margens para que o rio da nossa fé pudesse correr com força e profundidade em direção à eternidade. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Para Atanásio, as Escrituras eram o espelho onde víamos a face de Deus. Hoje, quando olhamos para os nossos lares em 2026, somos bombardeados por narrativas fragmentadas. A verdade tornou-se um conceito líquido e a autoridade da palavra de Deus é constantemente desafiada por algoritmos que priorizam o que é viral em vez do que é vital. Santo Atanásio nos convoca a retornar ao cânon, não apenas como uma lista de livros, mas como uma regra de vida. Ele nos ensina que a nossa família deve ser uma igreja doméstica, onde a divindade de Cristo é a pedra angular. Se Cristo é Deus, então o seu mandamento sobre o amor, o perdão e a fidelidade não é uma sugestão para os fins de semana, mas a lei fundamental da nossa existência. Atanásio transformou a teologia em vida. Ele não falava de Deus como quem descreve um teorema matemático, mas como quem descreve o seu Pai, o seu amigo, o seu Salvador. A vida deste gigante é um convite para que cada um de nós se torne um Atanásio em seu próprio ambiente. Quando o mundo ao seu redor diz que todos os caminhos são iguais, ou que a verdade é o que você sente, lembre-se do bispo de Alexandria. Ele permaneceu firme no altar, segurando o cálice da verdade, enquanto os impérios subiam e caíam. Ele nos ensina que o compromisso com a verdade exige sacrifício, mas produz uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. A divindade de Cristo é o mistério que nos eleva acima da mediocridade. Como ele escreveu com tanta unção, o Filho de Deus tornou-se filho do homem, para que os filhos dos homens, isto é, os filhos de Adão, pudessem tornar-se filhos de Deus. Neste capítulo da nossa história, visualize Santo Atanásio em seu escritório, à luz de uma pequena lâmpada de azeite, escrevendo as palavras que sustentariam os mártires e os santos por milênios. Cada letra era uma gota de sangue espiritual. Cada parágrafo era um tijolo na muralha da igreja. Ele não escrevia para ser famoso. Ele escrevia para que você, hoje, pudesse dizer com total confiança: Eu creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Esta confissão é o nosso passaporte para a glória. É o que dá sentido ao nosso sofrimento e brilho à nossa alegria. Atanásio nos deu as ferramentas para discernir a voz do bom pastor em meio ao ruído de 1000 lobos. Ele nos lembra que o Verbo encarnado é a música que harmoniza o caos do universo. Que possamos, inspirados por ele, ser também defensores da luz, protegendo a pureza da nossa fé contra as névoas do compromisso fácil. A verdade não se negocia, ela se celebra, se vive e se transmite como a herança mais preciosa que uma família pode possuir. Em um mundo de sombras digitais, Atanásio brilha com a luz eterna do Tabor, apontando-nos o Cristo que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Imagine um carvalho centenário que, após décadas de tempestades, raios e ventos uivantes,
permanece não apenas de pé, mas com raízes tão profundas que parecem abraçar o próprio centro da terra. Assim era Santo Atanásio em seus últimos anos. Ele não era apenas um homem, ele se tornara um monumento vivo à fidelidade. Depois de 5 exílios, de fugir por túneis secretos, de viver meses em um túmulo seco para escapar dos soldados imperiais e de atravessar o Nilo sob o manto da escuridão, Atanásio retornou definitivamente a Alexandria. Mas ele não voltou para descansar. Ele voltou para consolidar o altar que havia defendido com cada gota de seu suor espiritual. O pilar da igreja estava agora mais sólido do que nunca. No outono de sua vida, ele não exalava amargura pelos anos de perseguição, mas uma serenidade luminosa que só aqueles que viram a face de Deus no meio do fogo podem possuir. Para nós, caminhantes do ano de 2026, a velhice de Atanásio é um ícone de esperança. Vivemos em uma cultura que descarta o que é antigo, que busca a novidade constante e que muitas vezes vê a perseverança como uma teimosia ultrapassada. Atanásio nos ensina o valor da santa teimosia. Ele foi o homem que não mudou de opinião porque a verdade não muda de lado. Ele olhava para as novas gerações de cristãos e via neles os herdeiros de uma promessa eterna. Como São Paulo escreveu em sua segunda carta a Timóteo, 4, 7 a 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Atanásio não apenas guardou a fé, ele a protegeu como um pai protege um filho recém-nascido em meio a uma guerra. Ele compreendia que a igreja não é uma organização que sobrevive por estratégias de marketing, mas um organismo vivo que respira a divindade de Cristo. Nesta fase final de seu ministério, Atanásio dedicou-se a curar as feridas da divisão. Ele, que fora um guerreiro implacável contra o erro, mostrou-se um pai misericordioso para com aqueles que, por fraqueza ou ignorância, haviam vacilado durante a tempestade ariana. Ele organizou sínodos que eram verdadeiros hospitais para a alma, onde a verdade era aplicada com o óleo da caridade. Ele nos ensina que a defesa da doutrina nunca deve ser separada do amor pelas almas. Em 2026, quando as redes sociais transformam debates teológicos em campos de extermínio de reputações, o estilo de Atanásio nos convida à firmeza mansa. Ser fiel a Cristo significa amar a verdade tanto quanto se ama o próximo. Ele sabia que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. E essa certeza dava-lhe a calma necessária para reconstruir o que o ódio havia destruído. Considere a importância do legado de Atanásio para a família moderna. Ele defendia que Jesus é Deus para que pudéssemos confiar que a nossa própria natureza humana foi elevada ao nível do divino. Isso muda tudo em um lar. Quando um pai olha para sua esposa e filhos, ele não vê apenas seres biológicos, mas templos do Espírito Santo, resgatados pelo sangue de um Deus que se fez carne. A teologia de Atanásio é a base da dignidade humana. Sem a divindade de Cristo, somos apenas poeira cósmica destinada ao nada. Com a divindade de Cristo, somos filhos do Rei, destinados à eternidade. Santo Atanásio exortava os fiéis a transformarem suas casas em pequenas Alexandria, onde a oração era o incenso e o exemplo de vida era o sermão mais eloquente. As cartas festivas de Atanásio, escritas mesmo quando ele estava escondido, continuam a ressoar como trombetas de vitória. Ele falava da Páscoa como a festa da libertação total. Para ele, a ressurreição não era um evento do passado, mas uma realidade presente que garantia que nenhum exílio é eterno e que nenhuma mentira pode apagar o sol da justiça. O Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me possa fazer o homem. Hebreus 13, 6.
Este era o seu lema enquanto caminhava pelas ruas de Alexandria em seus últimos dias, sendo saudado por crianças que viam nele o avô da fé cristã. Ele preparou a transição para outros gigantes, como os padres capadócios, Basílio, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa, que levariam adiante a tocha que ele manteve acesa sozinho por tanto tempo. Santo Atanásio nos ensina que o sucesso de uma vida cristã não se mede pelo conforto acumulado, mas pela integridade preservada. Ele enfrentou imperadores poderosos e multidões enfurecidas, mas sua maior vitória foi ter mantido o coração puro e a fé intacta até o último suspiro. Em um mundo de 2026 que nos pressiona a sermos flexíveis com os nossos valores, Atanásio brilha como um diamante, inquebrável, transparente e capaz de refletir a luz de Cristo em todas as direções. Ele é o modelo para o homem que deseja ser o sacerdote do seu lar, o guardião da verdade para os seus filhos e o porto seguro em tempos de incerteza. Ao contemplarmos o fim da jornada terrestre deste gigante, percebemos que ele não morreu, ele simplesmente passou do altar da terra para o altar do céu. Ele deixou para trás uma igreja que, graças à sua coragem, podia agora dizer com voz uníssona: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Esta não é apenas uma frase de um livro de orações, é o grito de guerra e o hino de amor que Atanásio nos legou. Ele nos convida a sermos, também nós, colunas de fogo em nossa geração, protegendo o sagrado, honrando o nome de Cristo e vivendo cada dia como se estivéssemos diante do trono da graça. A luz que brilhou em Alexandria não se apagou. Ela continua a iluminar cada coração que se recusa a diminuir a majestade do Salvador. No crepúsculo de sua jornada terrena, no dia 2 de maio do ano de 373, o grande santo Atanásio preparava-se para atravessar o último portal. Após 46 anos de um episcopado marcado por tempestades incessantes, exílios amargos e uma defesa intransigente da verdade, o gigante de Alexandria finalmente descansou. Ele não morreu como um derrotado, mas como um arquiteto que vê a cúpula de sua catedral ser finalizada pela mão do próprio Deus. Sua partida não foi um silêncio, mas um eco que se tornaria um trovão através dos séculos. Atanásio deixou este mundo antes de ver o triunfo definitivo do Concílio de Constantinopla em 381. Mas ele partiu com a certeza de quem já havia vencido a guerra no altar do seu coração. Ele sabia que a divindade de Cristo não era uma teoria a ser provada, mas uma realidade a ser vivida. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116, 15. E para Atanásio, a morte era apenas o desvelar definitivo daquela face que ele protegeu contra as sombras da heresia. Ao olharmos para o legado deste baluarte, compreendemos que ele nos entregou as chaves do reino. Sem Atanásio, o cristianismo teria se tornado uma mera nota de rodapé na história das filosofias humanas. Ele garantiu que quando dobrarmos os joelhos hoje, no ano de 2026, saibamos exatamente diante de quem estamos. Ele nos ensinou que Jesus não é um médium entre o céu e a terra, mas o próprio céu que desceu para abraçar a terra. A herança de Atanásio é a nossa identidade como filhos de Deus. Ele nos deu a linguagem para descrever o mistério e a coragem para defendê-lo. Em um mundo contemporâneo que sofre de uma amnésia espiritual crônica, onde as verdades são vendidas por conveniência e o sagrado é banalizado por cliques e curtidas, a figura de Atanásio ergue-se como um farol de rocha inabalável. Ele nos convoca a uma resistência que não é feita de ódio, mas de uma fidelidade incondicional à luz.
Para as famílias que buscam um sentido em meio ao caos digital e às pressões de uma sociedade cada vez mais secularizada, Atanásio oferece um modelo de ecocentrismo, colocar o Verbo de Deus no centro de tudo. Ele nos ensina que a nossa casa deve ser um baluarte da ortodoxia, um lugar onde a divindade de Cristo é celebrada no amor entre esposos, na educação dos filhos e na acolhida dos necessitados. Se Cristo é Deus, então cada ato de bondade em nossa família tem um valor infinito. Como nos diz o Apocalipse 21:3. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Atanásio viveu para que esse tabernáculo permanecesse puro e acessível a todos nós. Ele nos lembra que a nossa maior riqueza não está nas nuvens de dados ou nas contas bancárias, mas na pérola de grande valor que é a nossa fé no Filho unigênito de Deus. Neste encerramento de nossa narrativa, visualize o pilar da Igreja entregando a tocha a você. Ser um Atanásio em 2026 significa não ter medo de ser diferente. Significa defender a verdade quando todos ao redor preferem o conforto da mentira. Significa dizer: Cristo é o Senhor, em um mundo que tenta coroar 1000 falsos deuses. Atanásio nos ensina que a minoria com Deus é a maioria absoluta. Ele nos convida a mergulhar nas profundezas da oração e do estudo, para que a nossa fé não seja apenas um sentimento passageiro, mas uma rocha sobre a qual as ondas do tempo não tenham poder. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Este foi o mandamento que ele seguiu e é o convite que ele nos faz hoje. A história de Santo Atanásio é o hino de vitória de um homem que entendeu que a salvação é uma obra de restauração divina. Ele viu a humanidade como uma pintura obscurecida pela poeira do pecado e viu em Cristo o divino pintor que retoca cada traço com o seu próprio sangue. Ele nos ensina que o objetivo da vida cristã é a teoses, a divinização do homem pela graça. Deus se tornou o que nós somos para que nós pudéssemos nos tornar o que Ele é. Esta verdade é o combustível que deve queimar em nossos corações, transformando o tédio em êxtase e o desespero em esperança. Em cada Eucaristia, em cada oração sincera, o mistério de Atanásio se renova. O Eterno entra no tempo para nos levar ao Eterno. Que este Santo Bispo de Alexandria interceda por nós, para que tenhamos a sua clareza mental e a sua força de vontade. Que ele proteja a Igreja das divisões internas e das perseguições externas. Que ele nos ajude a construir pontes de luz em um mundo de sombras. Santo Atanásio não é apenas um personagem do passado. Ele é um contemporâneo de todos aqueles que buscam a verdade acima de tudo. Ele vive em cada credo recitado, em cada altar reverenciado e em cada alma que se recusa a diminuir a glória do Salvador. Que ao final de nossa própria jornada possamos dizer como ele que guardamos a fé e que mantivemos o olhar fixo no Verbo encarnado. Encerramos este relato